Eu gostaria de agradecer o Departamento Infantil pela oportunidade de hoje. O tema da mensagem será as 3 mensagens angélicas e a marca da besta. Mas antes de começarmos, vamos orar. Querido Pai que estás no céu, queremos agradecê-lo por estar nesse lugar. Pedimos que dês a todos os ouvintes entendimento com relação àquilo que vou dizer, para que os transforme por meio de Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. A cruz é a razão pela qual temos a vida eterna. E vocês sabiam que, quando Jesus morreu na cruz, ele começou o processo de esmagar a cabeça da serpente? E é graças a isso que podemos esperar pela vinda de Jesus e pela promessa da vida eterna. Abram suas Bíblias comigo em Apocalipse 14, versos 6 a 13. Apocalipse 14, 6 a 13. E vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar àqueles que vivem na terra, a cada nação, língua, tribo e povo, dizendo com alta voz: temam a Deus e deem glória a Ele, pois a hora do seu juízo chegou, e adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E seguiu-se outro anjo, dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua fornicação. E seguiu-se ainda um terceiro anjo, dizendo: se qualquer homem adorar a besta e sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na sua mão, o mesmo beberá do vinho da fúria de Deus, derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça de seu tormento subia para todo sempre, e eles não tinham descanso, dia ou noite, aqueles que adoraram a besta e sua imagem, e todos que receberam a marca de seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E eu vi uma voz do céu dizendo: bem-aventurados os que morrem no Senhor daqui para frente, diz o Espírito, para que possam descansar de suas labutas, e suas obras os seguem. Muito bem, aqui nesse texto vemos 3 anjos voando no meio do céu. Esses anjos representam 3 mensagens de advertência da parte de Deus para o mundo. O que veremos é a palavra de Deus sendo proclamada pelo mundo, porque Jesus deu a todos a oportunidade de escolhê-lo como Salvador e Senhor de suas vidas antes que ele venha pela segunda vez. Vamos analisar cada mensagem para entender seu significado a nós hoje. A primeira mensagem angélica está em Apocalipse 14, 6 a 7. João vê o primeiro anjo voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos aqueles que habitam na terra. E alguém pode perguntar: o que é o evangelho eterno? Este evangelho é o de que Jesus morreu para nos redimir da escravidão do pecado. O plano da redenção foi dado antes do início do mundo. Ele está trabalhando em nós e por nós para refletir no seu caráter. Veja só o texto de Salmo 80, versos 3, 7 e 19. O verso 3 diz: faze-nos voltar, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Verso 7. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Verso 19. Faze-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto, e então seremos salvos. Perceba que isso é mencionado 3 vezes. Cristo prometeu que ele faria sua obra em nós e por meio de nós, no lugar santíssimo do santuário celestial. Agora abra comigo em Apocalipse 1, versos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em quem seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para o seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Esse texto, junto a Salmo 80, nos revela que é mais fácil salvar-se que perder-se. Acho que vocês não entenderam. Eu vou dizer mais uma vez. É mais fácil salvar-se que perder-se. Muitas vezes pode parecer que é mais difícil ser salvo, mas não é. Jesus deixou isso claro, porque ele morreu na cruz e nos perdoou pelos nossos pecados. E agora podemos viver para sempre com ele. Veja mais um texto que nos mostra como é mais fácil salvar-se que perder-se.
Apocalipse 5, verso 10. E para o nosso Deus os fizeste rei e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Perceba que isso foi repetido 2 vezes. Quando Jesus, o Pai e o Espírito Santo dizem algo mais do que uma vez, significa que aquilo é selado, é importante. E é certo que Deus selará o seu caráter em nós. Para que nós sejamos reis e sacerdotes, precisamos aceitar esse dom da salvação. Render as nossas vidas a Cristo. Jesus não nos forçará a sermos reis e sacerdotes. Somente Satanás força as pessoas. Vamos agora para a segunda mensagem angélica. Apocalipse 14, verso 8. E seguiu um outro anjo, dizendo: caiu a Babilônia, a grande cidade, porque ela fez que todas as nações bebessem do vinho da fúria de sua fornicação. Você pode perguntar, quem é Babilônia? Porque sabemos que a Babilônia é mencionada no Antigo Testamento. E está ligado? Ok, vamos lá. Aquela Babilônia já não existe, ela foi destruída em 539 a.C. Isso já faz muito tempo. A Babilônia hoje é um símbolo que representa confusão. É uma confusão de diferentes religiões e crenças. E essas crenças e doutrinas não estão de acordo com a Bíblia. Já a terceira mensagem angélica está em Apocalipse 14, versos 9 a 11. E seguiu um terceiro anjo, dizendo com alta voz: se qualquer homem adorar a besta e sua imagem e receber a marca em sua testa ou mão, esse mesmo beberá o vinho da fúria de Deus, que é derramado sem mistura no cálice de sua indignação, e será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça de seu tormento subirá para todo sempre. E eles não têm descanso nem dia nem de noite, aqueles que adoram a besta e sua imagem e que receberam a marca de seu nome. A terceira mensagem angélica fala de uma besta. E eu pergunto a vocês, há outro nome para uma besta? É um animal. E o que representa um animal em profecia bíblica? Uma nação, um reino, um país. Vamos ver na Bíblia se isso é verdade. Vá para Daniel 7, 23. Assim ele disse: a quarta besta será um quarto reino sobre a terra. Ele será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra. Ele pisará e a quebrará em pedaços. Como vimos, esse texto prova que a besta representa uma nação, reino ou país. O quarto reino mencionado nesse texto é Roma, e Laodiceia está na liderança. Agora, quem é o dragão que dá o seu poder à besta? Vamos ver a resposta em Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. De acordo com o texto, quem é o dragão? Satanás ou o diabo? Agora, vamos tentar descobrir quem é essa besta. Vamos mergulhar fundo, como quando mergulhamos para ver corais. Se lermos Apocalipse 13, 1 a 5, diz assim: e me pôs sobre a areia do mar. Só um momento, parece que o microfone não está funcionando. Ok. E pôs-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como as de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Se compararmos a besta de Apocalipse 13, Apocalipse 13, perceberemos que ambos possuem
10 chifres. E são mencionados os mesmos animais: um leão, o urso, o leopardo. E a besta em Apocalipse 13 fala blasfêmias e mentiras sobre o reino de Deus. A besta em Apocalipse 7, 25, profere palavras arrogantes contra o Altíssimo e tenta mudar os tempos e as leis. Blasfêmia, de acordo com a Bíblia, é quando um homem, ao invés de Jesus, arroga para si o poder de perdoar pecados. Também é um erro afirmar que somos salvos pelas obras ao invés da fé. Acabamos de ver em Apocalipse 1, 5 e 6 que é mais fácil salvar-se que perder-se. Jesus já nos lavou com seu sangue, ele já nos salvou. Além disso, esse sistema ensina que os mortos vão direto para o céu, inferno ou purgatório, e que você pode até mesmo falar com eles, estando mortos. Por outro lado, a Bíblia diz em Eclesiastes 9, verso 5, que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Eles já não têm pensamento nem recompensa, pois sua memória é esquecida. Vamos a Judas, verso 7. Está na tela? Vamos lá. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. 1 Tessalonicenses 4, versos 15 a 18. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Esse texto prova que os mortos que não foram ressuscitados não estão queimando no inferno eterno, mas estão dormindo em seus túmulos até a vinda do Senhor Jesus. Os mortos justos vão ressuscitar, se encontrar com os vivos justos, e ambos serão arrebatados para encontrarem-se com Jesus nos ares na segunda vinda. Já os mortos ímpios permanecerão dormindo e serão ressuscitados apenas depois de 1000 anos em que os justos estarão nos céus. Após esse período, os ímpios ressuscitarão e, junto com Satanás, receberão o juízo final, sendo queimados até as cinzas. Isso está em Ezequiel 28, verso 18, e Apocalipse 25. Satanás será aquele que queimará por mais tempo, conforme Lucas 12, verso 47. Assim como Sodoma e Gomorra, que não estão queimando agora, o termo para sempre quer dizer destruição completa e não fogo eterno. O nosso Deus de amor jamais queimaria alguém para sempre, nem mesmo o próprio Satanás. A mudança da lei de Deus é a semelhança mais importante entre essas bestas, já que ela transferiu a adoração do sábado, o 7º dia, para o domingo, o 1º dia da semana, utilizando como argumento a ressurreição de Jesus no 1º dia da semana. Além disso, a besta também excluiu o 2º mandamento da lei de Deus, que proíbe a adoração de imagens. Jesus, porém, afirmou que nem tio mudaria de sua lei. Isso está em Mateus 5, verso 18. Essa besta de Apocalipse 13, versos 1 a 5, e Daniel 7, 25, é um sistema e não um indivíduo. É um sistema que tem atacado o povo de Deus por 42 meses, ou 1260 anos. De 538 a 1798 foi o período em que o papado gozou de total poder religioso, político e econômico. Isso é história. Portanto, este período de 1260 dias, que profeticamente são 1260 anos, é o tempo em que o papado perseguiu os cristãos. Por 42 meses, ou 1260 dias, que profeticamente são 1260 anos. 1260 anos é descrito como tempo, tempos e metade de tempo. Na profecia, um dia equivale a um ano. Isso está em Ezequiel 4, 6 e Números 14, 34. Esse sistema recebeu uma ferida de morte ou uma interrupção quando outra besta surgiu
uma besta parecida com um cordeiro, mas que falava como dragão. A instituição que se encaixa em todas as características da primeira besta é o papado e sua Igreja Católica. No livro O Grande Conflito... Vamos lá. Pronto. No livro Grande Conflito, capítulo 3, página 54, é descrita uma era de trevas espirituais. No sexto século, o papado tornou-se firmemente estabelecido. Seu trono de poder foi firmado na cidade imperial, e o bispo de Roma foi declarado cabeça de toda a igreja. O paganismo havia dado lugar ao papado. O dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Isso está em Apocalipse 3, verso 2. Agora, o que é a marca da besta? Seria uma tatuagem na sua testa ou na sua mão? Na verdade, não é uma marca física. Para compreendermos a marca, precisamos compreender o selo de Deus, que está lá em Apocalipse 7, 2 e 3. E vi outro anjo subindo do Oriente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. O sábado é o selo de Cristo, porque o descreve como Criador e Senhor do céu e da terra. E assim como o selo de um rei de uma nação indica o seu título e área de autoridade, o selo de Deus revela a mesma coisa. Vamos a Gênesis 2 e 3. E no sétimo dia, Deus concluiu a obra que havia feito, e descansou no sétimo dia de toda a sua obra que fez. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que havia feito. Perceba que Deus descansou, abençoou e santificou o sétimo dia, que é chamado de sábado. Isso também é confirmado em Êxodo 20, 8 a 11. Sabe de uma coisa? Vamos ler juntas. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele você não fará nenhuma obra, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu gado, nem o estrangeiro que habita dentro de seus portões. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, e o mar, e tudo que neles há, e descansou no sétimo dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Esses textos provam que a única lei dos 10 mandamentos que define o tempo é o mandamento do sábado. E, como profetizado em Daniel 7, verso 25, o papado tentaria mudar o 4º mandamento. Ele tentaria mudar o dia do sábado. E uma vez que essa mudança for legalmente imposta, ela se tornará a marca da autoridade do papado. Esses textos também provam que devemos adorar a Deus diariamente, o Criador do céu e da terra. Mas especialmente no dia do sábado, porque Jesus o criou. Já o domingo é a marca da autoridade da Igreja Católica. Ela mesma afirma o próprio ato de mudar o sábado para o domingo, ao que os protestantes consentem, já que ao guardarem estritamente o domingo, reconhecem assim o poder da Igreja Católica. O que é a mudança do sábado para o domingo, se não a marca da autoridade da Igreja Católica? É a marca da besta. O Grande Conflito, página 448. Durante as minhas pesquisas na internet, eu descobri um artigo da revista Independent Catholic News, de setembro de 2018, que o Papa Francisco disse: descansar aos domingos não é apenas um escape ou uma distração, mas um mandamento ordenado pelo próprio Deus, que no sétimo dia descansou de suas palavras e contemplou quão boa era sua criação. Espera um pouquinho. O Papa Francisco disse que Deus descansou de suas palavras. Então, se você descansa de suas palavras, significa que ele disse alguma coisa? Não. E se ele não disse nada, ele não criou uma lei. Então o Papa pode dizer que, já que não há uma lei, eu posso criar a minha própria. Jesus quer que o Papa Francisco seja salvo como um indivíduo. No entanto,
No entanto, isso não muda o fato de o papado ter alterado a palavra de Deus. Eu convido vocês a lerem comigo Apocalipse 13, versos 11 e 12. Vamos lá. E vi uma besta que surgia da terra, e tinha 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão, e exercia todo o poder da primeira besta diante dela, e fazia com que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Os 2 chifres, como cordeiro, simbolizam a liberdade religiosa e o reconhecimento por parte dos Estados Unidos da América de que todos os homens foram criados iguais. Quando a besta e os protestantes deste país aprovarem e imporem um decreto dominical, então essa nação estará falando como um dragão. A imposição da observância do domingo irá validar a autoridade papal, o poder da Igreja Católica, que defende a observância do domingo, que é a marca da besta. Vamos usar o livro Grande Conflito. Liberdade de consciência ameaçada, página 578. A profecia de Apocalipse 13 declara que o poder representado pela besta, com chifres semelhante ao cordeiro, fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado. Mas por que os Estados Unidos é tão importante na profecia? Será que o papado não pode simplesmente decretar uma lei dominical? Vamos a Apocalipse 13, verso 50. E ela tinha poder para dar vida à imagem da besta, de forma que a imagem da besta pudesse falar, fazendo com que muitos que não adorassem a besta fossem mortos. Os Estados Unidos sempre foram os grandes defensores da liberdade. E sendo assim, Jesus permitiu que esse país se tornasse um grande poder econômico. Essa nação é um superpoder. E assim, o papado depende dos Estados Unidos militarmente e economicamente para impor a sua observância dominical. E hoje já vemos os sinais de que essa nação irá impor um decreto dominical. Eu acredito que isso acontecerá muito em breve. Essa lei forçará todos a observarem o sábado como dia de adoração. E todos aqueles que escolherem obedecer essa lei receberão a marca da besta. Atualmente, ninguém tem essa marca, uma vez que o domingo ainda não foi imposto. Conforme Apocalipse 14, 9 e 10, a marca será posta ou na testa ou na mão. A testa representa um grupo de pessoas que decidirá conscientemente adorar no domingo. Já a marca da besta na mão representa um grupo de pessoas que ficará com medo de perder o seu conforto ou mesmo a sua própria vida e, dessa maneira, aceitará a imposição do domingo. Mas não há o que temer enquanto Jesus for o nosso provedor e pastor. No fim da página 98 da lição da Escola Sabatina, diz que o selo de Deus é colocado na testa, sendo esta um símbolo da mente que representa uma decisão consciente. Ainda está funcionando? A marca da besta é recebida ou na testa ou na mão, indicando que as pessoas serão convencidas ou de maneira consciente ou de maneira forçada a aceitarem as mentiras de Satanás, os seus enganos. Estes se conformarão com a falsa adoração para não serem mortos. Jesus quer selar o seu caráter em nós. Cada dia devemos orar pedindo pela sua presença, clamando pela promessa da santificação, para que assim possamos escolher guardar o sábado de Jesus. Os santos em Apocalipse 14, versos 12 e 13, são aqueles que aceitam Jesus e deixam de tentar merecer a salvação. Estes são totalmente dependentes de que Jesus coloque o seu caráter neles, o que, por sua vez, os livrará de quebrarem os mandamentos. Portanto, em 2022, eu acho, se eu estiver correto, eu tive o privilégio de cuidar de um passarinho que havia caído de seu ninho. E após algumas semanas, a gente ia viajar de férias. Assim, tínhamos que descobrir uma maneira de acostumar o passarinho a viver na natureza.
Sendo assim, quando começamos a fazer isso, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu não sabia se ela ia voltar ou o que aconteceria. Então, a minha mãe e eu oramos. E daí, em cada ano, o passarinho voltava. Por exemplo, se você fosse no meu jardim esse ano, você ia ver o passarinho ali na grama. Lembre-se, Jesus vai transformá-lo e remover os seus pecados se você pedir isso a Ele. Ele prometeu. Isso está em Salmos 80, versos 3, 7 e 19. Faze-nos voltar, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Vamos voltar ali. Fiel é aquele que vos chamou, e ele também o fará.